Estudo revelou o DNA dos antigos vênetos. Isso para quem acompanha o meu canal e para quem realmente é ligado, né, na sua origem vêneta, nos vênetos antigos, é basicamente algo que bastante pessoas sempre quiseram saber desde o início, né? Desde sempre. Então nós vamos falar com maior detalhe sobre essa pesquisa, sobre esse estudo nesse vídeo aqui. Não me deixa, acompanhe o vídeo até o final porque existem informações relevantes em todo o vídeo. Antes disso, curte, se inscreve no canal, não esquece de assinar também lá o grupo de membros, o clube de membros, aliás, vai ter muito conteúdo bom, já tem bastante conteúdo exclusivo e principalmente músicas vênetas, músicas as quais eu também estou criando ali, músicas que são verdadeiros baluartes aí da nossa cultura, principalmente músicas medievais vênetas com letra em língua vêneta, tradução, tudo aí para você conseguir acompanhar e aprender um pouco mais, né? É claro. E daqui a pouco nós vamos começar a lançar também documentários lá no clube de membros. Então assina de uma vez aí o clube de membros. E claro, não esquece de ativar o sino das notificações para você sempre receber aí o conteúdo que vai ao ar aqui no YouTube. Bem, nós temos esse estudo, um estudo que revela o DNA dos vênetos antigos. É uma surpresa também para mim, eu nunca tinha visto esse estudo aqui. Depois, assim que eu vi e descobri, eu logo organizei para trazer para vocês. É óbvio. Então, primeiro a gente vai ter que começar a falar sobre aqueles famosos haplogrupos maternos. A gente já falou disso, né, em outros vídeos, um vídeo recente também aqui no canal, a gente falou sobre isso essa semana, haplogrupos maternos. Aconselho que você, enfim, se não está muito ligado o que significa isso, assista o último vídeo, também dê uma pesquisada, para a gente não precisar entrar demais nessas explicações. Nós temos aqui o primeiro tópico que eu separei, são esses haplogrupos maternos comuns no norte da Itália, lá na península no norte antigo, né? Então, estudos de DNA antigo e comparações populacionais indicam que as populações do norte da Itália, incluindo os paleovênetos, ou seja, os nossos antigos ancestrais, tinham principalmente linhagens mitocondriais como, prestando atenção aqui, olha, haplogrupos mais frequentes, H, que é o mais comum na Europa inteira, o J, que já tínhamos visto no último vídeo, o T também, né? U e K. Bom, esses haplogrupos são característicos de populações europeias desde lá do Neolítico e a Idade do Bronze, o que fecha bastante com as populações lá daquele período e principalmente com os paleovênetos. Vamos lá, vamos tentar chegar um pouquinho na origem dessas linhagens, né? Qual que de fato seria a origem? É o que o estudo nos aponta. Essas linhagens, elas representam 3 grandes camadas populacionais da Europa. São, a primeira delas, os caçadores-coletores europeus, presentes desde o Paleolítico, haplogrupos associados com, por exemplo, o U, especialmente o 5. Então eles estavam na Europa antes da agricultura aparecer. Importante, esse haplogrupo U, ou U5, antes da agricultura aparecer, eles já estavam lá, aquilo que nós conhecemos como os caçadores-coletores europeus. Depois nós temos número 2, os agricultores neolíticos. Eles vieram da Anatólia, em grande parte lá da Anatólia, do Oriente Próximo, né, entre 7 a 5 mil anos atrás, antes de Cristo no caso. Os haplogrupos associados são o J, T e o K. Esses são exatamente os haplogrupos mencionados naquele estudo aí que eu citei no outro vídeo. Então, depois nós tínhamos também, em terceiro lugar, povos indo-europeus da Idade do Bronze. São aquelas migrações vindas da estepe eurasiáticas, principalmente cultura Yamna e relacionadas, né? Então associados a várias linhagens paternas e algumas maternas como H e variantes
do haplogrupo U. O que isso significa para os antigos vênetos? Bom, a maioria dos arqueólogos e geneticistas hoje considera que os paleovênetos eram resultado da mistura de 3 camadas, ou seja, populações pré-históricas locais, agricultores neolíticos vindos do sudeste europeu e migrações indo-europeias da Idade do Bronze. Isso explica porque os haplogrupos J e T aparecem em populações do Vêneto, como o último estudo que eu apresentei para vocês naquele vídeo. Bom, também algo importante é que esse estudo aqui apresenta uma continuidade genética nossa com os nossos antigos. Estudos comparando o DNA antigo dos vênetos antigos e o moderno, ou seja, o nosso DNA, sugerem que existe continuidade populacional razoável, bastante razoável, entre os antigos habitantes do Vêneto daquela vez, ou seja, os paleovênetos, e a população moderna de hoje em dia. Isso significa que muitos habitantes atuais vênetos ainda carregam a linhagem materna das antigas populações daquela região. Se a gente for pontuar então em relação, por exemplo, aos descendentes, antes que chegue alguém aqui falando você é brasileiro, não é isso, não é aquilo. Bom, olha só, tem relação com os descendentes dos vênetos do Brasil também. Quanto aos descendentes de imigrantes do Vêneto, no sul do Brasil principalmente, existem uma base de dados de todos esses testes genéticos que são feitos, que as pessoas fazem, e aparece frequentemente o que? Do sul do Brasil principalmente, H, J, T, U e K, os haplogrupos. Isso é consistente com a genética das populações do norte da Itália até os dias de hoje, com os vênetos antigos. Basta, né? Não existe essa coisa porque você nasceu no Brasil, não sei o que, mudou tudo, virou outra coisa. Não. Se não houve uma miscigenação intensa, com outros povos totalmente diferentes aí, muita coisa não mudou, de fato. Resumindo, então, os antigos vênetos provavelmente tinham uma mistura genética formada assim por caçadores-coletores europeus, já citados, agricultores neolíticos do Oriente Próximo e populações indo-europeias da Idade do Bronze. Os haplogrupos J e T que aparecem lá no estudo são heranças de migrações agrícolas neolíticas que chegaram no norte da Itália por cerca lá de 8 mil anos, alguma coisa assim. O nome desse estudo é o Iron Age Italic Population Genetics, e assim o DNA revelou muitas coisas. Então são 3 grandes origens genéticas: a composição genética dos antigos vênetos, mostrando a mistura que aparece em grande parte da Europa também, os caçadores-coletores europeus, os agricultores do Neolítico, e o pessoal da Idade do Bronze, os indo-europeus da Idade do Bronze, pastores da estepe e assim por diante. Bom, muito interessante, Eu queria trazer isso porque existe sempre, às vezes, uma certa confusão, Pessoas que acham que era só um grupo, era outro grupo, não sei o que a gente já não tem mais nada a ver com os vênetos antigos. E, de fato, nós ainda temos bastante a ver com os vênetos antigos. Bem, eu já te convido para fazer parte da turma de Vêneto e Italiano. Essa é a turma de sábado, a turma das terças já abriu, ninguém mais entra, agora tem a turma de sábado. As inscrições vão até sexta-feira dessa semana, porque a turma começa no sábado, dia 14. Você que quiser entrar, manifesta o seu interesse e entra no grupo aqui de WhatsApp, na descrição do vídeo, e também vai estar aqui nos primeiros comentários do vídeo. Você manifesta o seu interesse, entra em contato, passa as informações, se quiser faz parte da turma também. Então, turma de língua vêneta e italiano. Se quiser saber mais sobre reconhecimento de cidadania italiana, cidadania portuguesa, espanhola, qualquer cidadania europeia, a Alma Cidadania trabalha, tá bom? Você pode entrar em contato com eles, são pessoas bem confiáveis, vão te falar a verdade, não vão mentir, cobrar e aí depois desaparecer com o seu dinheiro, não. Eles vão cobrar só depois, se você quiser encaminhar algum processo, aí é depois. E mesmo assim, você pode mencionar que chegou até eles através do canal Lengomar e receber um bom desconto no seu processo. Agradeço novamente a audiência de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.